Então, meus irmãos, a paz seja convosco, certo? Mais uma vez, Lucas aqui, que vos fala, trazendo aqui a palavra do Senhor, jogando e pregando no Far Cry. E bom, meus irmãos, minha garganta tá meio zoada, mano, ignora. Mas enfim, queria trazer uma passagem aqui em Mateus 16, né? Vou ler a passagem toda, né, pra ficar bem entendido. E bom, vamos lá, né, mano? Essa passagem aqui é forte. Dá pra gente tirar 3 lições bem profundas, digamos assim, né? Enfim, né? É sobre Jesus Cristo, né, mano? Que espero mais o que do mestre? Mas enfim. Então vamos lá, Mateus 16. O fermento dos fariseus. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, presta bem atenção nessa palavra, para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse algum sinal do céu. Mas ele respondendo disse-lhe: Quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os retirou-se. E passando seus discípulos para a outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrozavam entre si, dizendo: É porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrozeis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos tardes fornecido de pão? Sobre o não vos terdes fornecido de pão. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de 4 cestos devastes, e de quantos cestos devastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e quantos cestos devastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito de pão, mas que vos guardei, mas que vos guard... Nossa, mano. Guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus. Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos fariseus. Calma, peraí que eu me atrapalhei aqui um pouco. Então compreenderam que não disseram que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aí, agora sim. Então, meus irmãos, qual é a real aqui, né? A primeira lição aqui que a gente pode pegar dessa passagem, né? Como eu disse no início, né? E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal dos céus. Então, os caras aqui não foram à procura de um milagre, à procura de uma bênção, à procura de uma porta aberta. Eles foram para tentar Cristo, né? Como a palavra diz aqui, para testar a Cristo, né? Tipo, pô, se você é isso aí mesmo, duvido você fazer então, já que você fala que é, né? É mais ou menos que Satanás, né? É mais ou menos Satanás no deserto, né? Mais pra frente a gente traz eu trago essa passagem aqui, né? Que Satanás tenta Cristo no deserto, né? E Cristo responde com um não. Porque novamente, Satanás foi lá para atormentar, né? Digamos assim, tentar tirar uma onda, né? Mas Cristo, ele nega. Ele não responde à provocação de Satanás. Então aqui nessa passagem é a mesma coisa, né? Olha só a resposta de Cristo, né? No versículo 4 aqui, né? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. Deus deixando-os retirou-se, ou seja, Cristo ignorou, tá ligado? Isso que eu achei da hora. Cristo não respondeu à provocação dos caras, né? E bom, a primeira lição que a gente pode tirar é justamente essa. A gente não deve responder a provocações, né? Porque é diferente. Uma coisa é alguém vir pedir ajuda, algo do tipo.
Outra coisa é alguém vir testar você, né? E é o tipo de coisa que a gente deve evitar, porque, bom, aí que vem a questão, né? Primeiramente não vai adiantar em nada, porque se os caras pedem ali alguma coisa, te tentam, né? Você vai lá e faz, tipo assim, vão continuar duvidando de você. A real é essa. Não só isso, mas vão querer ali te deturpar de alguma forma, entende? Enfim, um ensinamento. Dá pra tirar mais exemplos aqui, mas não vou tirar muito, senão vai ficar muito extenso, né? Mas a real é essa, a gente não deve responder a provocações, né? Até porque a gente não sabe qual o caminho que vai nos levar, né? E bom, outra aqui, né, a respeito do fermento, né? No versículo 5 aqui, passando seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus lhes disse, advertia a quatelaipos do fermento dos fariseus e saduceus. Eles arrazoavam entre si, dizendo, é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse, por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Ou seja, aqui tem uma questão interessante, né? Porque os discípulos aqui estão desesperados, digamos assim, né? Eles estão indo fazer uma viagem e tudo mais, né? Estão na peregrinação com Cristo e se esqueceram do pão, né? Eles não se abasteceram de pão. E tinha o fermento dos fariseus, né? E aí que vem a questão, o fermento serve para quê? Para nos fazer crescer, entende? Calma aí que eu atrapalhei aqui um pouco na explicação, mas enfim, deu um spoiler aqui, né? Mas o fermento serve para fazer o pão crescer. Então, a questão é justamente essa, a gente deve negar aquilo que vai nos fazer crescer, porém é algo sujo, é algo imundo, entende? É algo que nos enche de erro e de vergonha, né? Como foi falado no vídeo passado, a respeito do sucesso, né, que serve para vergonha. E é o que mais acontece, é o que a gente mais vê, de pessoas que chegam, né, no sucesso, são conhecidas e tudo mais, só que de uma forma suja, né? Não é de uma forma honrada. E, bom, meus irmãos, né, a questão é justamente essa, né? A gente deve se afastar de tudo aquilo que vai nos fazer crescer, mas que vai nos afastar de Cristo e que possivelmente é coisa... Possivelmente não, né? Certeza, mano. É fermento de Satanás para nossas vidas, porque Satanás também exalta, como eu falei no vídeo anterior, Satanás exalta, né? Como por exemplo, assim, o que a gente mais vê, né? Os rapazinhos novinhos tal, indo pro crime e tal, as minas novinhas também vendendo foto seminua na internet, seminua não, né? Fazendo conteúdo adulto, né? Como o pessoal gosta de falar. Pô, tipo assim, uma galera nova, tá ligado? Tipo assim, tá ganhando dinheiro, tá famoso e tudo mais, só que aí que é a questão, a custo de quê? Entende? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? A real é essa. Não só isso, mas, mano, se a gente. Dá pra esticar muito esse assunto aqui, mas não vou fazer isso, né? Uma outra oportunidade a gente faz. Mas se você for pro meio político, que vai ter também. Se você for pro meio da mídia, é o que mais vai ter, porque a mídia é toda comprada e tudo mais. Né? Tem essa questão de pautas, tem artistas que fazem isso o tempo todo, se vendem, né? E é aquela, você se torna um fantoche, né? Literalmente um fantoche de Satanás e sua agenda, porque a real é essa, mano. Não tem como falar que não faz, que Satanás não tem uma agenda e que essa agenda dele não se prolifera na humanidade, porque se prolifera, mano. E cada vez mais tá mais nítido isso, né? E bom, é isso, né? Satanás oferece sofrimento, alguns comem, a grande maioria come, a real é essa, porque tá mais de olho no crescimento do que naquilo que realmente vai fazer bem para nossas almas, né? E bom, né? Do que adianta o homem ganhar o mundo e perder a alma? A real é essa, porque você não vai viver para si próprio, você vai viver para agradar os outros, né? Melhor ainda, você vai viver para agradar Satanás se você for nessa. E bom, aqui a gente vai para o último tópico, né? Aqui no versículo 7, né? Versículo 8, né? Para ser um pouco mais dinâmico. E Jesus, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão?
Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos devastes? Jesus está perguntando. Ó, fiz a divisão de pães aqui e tudo mais, a gente dividiu o pão, eu trouxe a provisão. Quantos cestos você levou? Nessa eu vou ler o versículo 10 aqui, só para, né, ficar completinho. Nem dos 7 pães para 4.000. E de quantos cestos levastes? Ou seja, novamente aqui, né? Esses profetas aqui estavam com Cristo, né? Cristo fez a multiplicação de pães e eles estavam seguros. Por quê? Porque eles estavam com Cristo, né? E Cristo trouxe a provisão. Eles não se prepararam para a provisão, mas Cristo trouxe a provisão mesmo assim. A provisão veio, né? E aí que vem a questão, né? Aqui tá falando a respeito de ansiedade, né? Se deu para perceber, tá falando a respeito sobre ansiedade. Preocupação, porque o pessoal tá olhando ali, tipo, ô Jesus, aqui não tem pão não, como é que nós vamos fazer? A gente vai fazer uma caminhada longa aqui e tal, como a gente vai fazer para se alimentar? E Jesus está fazendo vinho à memória, ó, vocês não tinham cesto, vocês estavam comigo, eu multipliquei o pão, não multipliquei, eu não trouxe a provisão, eu não fiz acontecer. Então, por que vocês estão preocupados agora? E a real é essa, talvez Cristo fale com você através dessa passagem, assim como falou comigo. Que, mano, a real é essa, não se preocupa, deixa rolar, tá ligado? Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. A provisão vai chegar, nós estamos com o homem das mãos furadas. E é isso que importa. Se a gente tá com Cristo, então não tem o que se preocupar, a real é essa, a hora vai chegar, né? E bom, meus irmãos, novamente aqui, né, vai reforçar essa ideia, né? Nesse versículo aqui, nesse último tópico. Não adianta ficar ansioso, né, pelo amanhã e tudo mais. Deixa com Cristo que Cristo resolve. O importante é estarmos com Ele, né? Então, para finalizar aqui, né, fazendo aqui um rápido resuminho, a primeira lição é não responder a provocações. Deixa pra lá. Estão duvidando de você, estão falando besteira, esquece, mano. Não devolve na mesma moeda. Deixa pra lá. Entende? Deixa que Papai do Céu resolve. A segunda é justamente essa. A gente deve negar tudo aquilo que, que vai sujar a nós. Vai fazer crescer, mas vai sujar. E a terceira é justamente essa daqui, né? Pra gente não ficar ansioso. Pra gente deixar Cristo fazer as coisas. E bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer aqui, né? Deus abençoe a todos. E bom, eu gostaria aqui, né, que se você assistiu até o final do vídeo, que você deixasse um likezinho aí, se inscrever no canal, certo? E que Deus abençoe a vida de todos. Mais uma vez, obrigado.